Hoje, a gente vai conversar sobre desigualdade racial na moda. Entra na roda e fique à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Nessa semana em que tivemos o Dia da Consciência Negra, eu achei relevante a gente discutir esse tema que é tão importante dentro da indústria da moda e fora dela, obviamente. Antes da gente começar, eu já quero fazer esse recorte aqui para vocês, explicando que, sim, essa é uma pauta muito importante e que permeia diversas áreas da sociedade, que existem muitas camadas e que a gente não deve focar só no estudo da desigualdade racial na moda, e sim em todas as outras áreas, mas que, para o propósito desse vídeo e da linha, que eu trago para o canal, a gente vai fazer esse recorte e falar sobre a desigualdade racial na moda, ok? E, além disso, também acho importante a gente deixar claro sobre a questão do lugar de fala. A Djamila Ribeiro tem um livro que fala sobre isso, e a Rita Von Hunt também já abordou esse tema. E elas falam que o lugar de fala, na verdade, ele serve como uma forma de analisar de onde vem aquele discurso. Qual é o lugar que a pessoa que fala está ocupando. Então, qual é todo o repertório, o background que ela tem para estar falando daquela forma. Então, deixando muito claro aqui que eu sou uma mulher branca, mas que eu estou em constante desconstrução e estudo acerca de temas que são sobre minorias, incluindo a questão racial, e que eu me considero uma aliada dessas causas e dessas pautas, e me considero também antirracista, ok? Então, pra gente deixar isso bem claro, e antes da gente começar, obviamente, vou te pedir o like para você se inscrever no canal, ativar o sininho e bora lá, porque o vídeo hoje é sério e eu acredito que vai ficar bem extenso, mas fiquem comigo porque eu preparei esse roteiro com muito carinho. Eu já trouxe algumas nuances sobre essa questão racial na moda em alguns vídeos curtos do canal, na verdade, que ficam na nossa página do Instagram, se você ainda não segue, o @ é a Moda de Conversa. E lá a gente já falou sobre essa questão do padrão de beleza, sobre aquela polêmica com uma influenciadora e uma marca que fizeram uma propaganda sendo que ela era branca e a música de fundo era do Arlindo Cruz, que é um samba que fala sobre a resistência do povo negro em regiões periféricas do Rio de Janeiro, Então a gente já trabalhou sobre isso também. E sobre a questão, que nem eu falei, do padrão de beleza, o desfile da Victoria's Secret, por exemplo, que colocou ali modelos na passarela para trazer essa diversidade, quando na verdade isso só tá ali na ponta, da marca, e dentro mesmo ali, quem são as pessoas que tomam as decisões e que lucram de fato com a marca, não são parte das minorias, Então isso vem muito de encontro com o que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje, tá? Para começar, eu quero falar sobre o movimento Fashion Revolution. Se você ainda não é familiarizado com esse movimento, eu já falei dele no canal em outros vídeos, mas basicamente é um movimento que surgiu, é um movimento mundial, que surgiu lá em 2014, depois que um prédio em Bangladesh ruiu. Era um prédio que já estava condenado e os trabalhadores que estavam nesse prédio já tinham avisado que ele estava com problemas estruturais. E esse prédio ruiu, matando aí mais de 2.000 pessoas. E grande parte das pessoas que faleceram, elas eram trabalhadores da indústria da moda. E por esse motivo, o movimento Fashion Revolution surgiu como uma forma de fazer as pessoas questionarem quem faz as minhas roupas, de onde vêm minhas roupas, por que elas têm esses preços tão acessíveis, o preço final, como é que esse trabalhador é remunerado, enfim. E aqui no Brasil a gente tem o movimento Revolution Brasil, e desde 2020 eles montaram um comitê racial, que é justamente para trazer mais luz para essa questão racial. E desde 2022 eles integraram outras minorias também nesse comitê. E a partir disso eles começaram a questionar a cor de quem fez as minhas roupas.
E aí eu quero trazer alguns dados para vocês, para a gente entender por que é tão importante a gente questionar a cor de quem fez as nossas roupas. Primeiro de tudo, que eu acho que não é uma novidade para ninguém, é que mais de 55% da nossa população é parda ou negra, ou seja, em quantidade, né, nós temos um número maior de pessoas pardas e negras no Brasil do que brancas. E mesmo assim, elas são minorias nos espaços de poder e de inovação, de criatividade, por exemplo, sendo relegadas a trabalhos totalmente operacionais e de subemprego também. Então, esse é um dos principais motivos que a gente deve perguntar, porque a indústria da moda também emprega essas pessoas, deixando elas, que nem eu falei, em postos de trabalho precarizados. Outro dado que o comitê, né, do Fashion Revolution traz é que, deixa eu ler aqui para vocês, 69% dos cargos gerenciais com maiores salários são de pessoas brancas e somente 14,6% de pessoas em cargos gerenciais de mais alta renda são pretas ou pardas. Isso num geral no Brasil, tá? Não falando só da indústria da moda, ok? Além disso, a gente tem outro fator agravante, que é que as pessoas negras estão mais mal localizadas nos espaços da cidade, vivendo em regiões periféricas e estão em situação de vulnerabilidade muito maior do que as pessoas brancas, caso aconteça alguma questão climática. E isso se chama, para quem não sabe, de racismo ambiental. Então, quem quiser, né, saber mais, busque por esse termo para também estudar e entender sobre essa questão. Tá? Que eu tô fazendo só uma pincelada mesmo, né? Porque senão, gente, se a gente for adentrar em todos os temas, esse vídeo vai ficar gigantesco, né? E como a gente tem que manter o foco aqui, mas eu quis trazer essa questão também, justamente porque as pessoas negras ficam geralmente vivendo em regiões periféricas e sofrem consequências muito mais graves do que a maioria das pessoas brancas. E aqui eu vou trazer 2 dados para vocês baseado no índice de transparência do Brasil, né, que a Fashion Revolution publica todos os anos, né? Então, todos os anos eles fazem pesquisas com várias marcas. A cada ano eles estão aumentando o número de marcas que é analisada. Ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, na verdade, 2022, acho que foram 50 marcas, em 2023 foram 60, acredito que esse ano já aumentou esse número. O índice de transparência, né, fica disponível no site do Fashion Revolution, eu vou deixar tudo linkado aqui depois pra vocês verem, tá? E aí eles trazem algumas informações que eu vou ler aqui pra vocês. Apenas 33% das empresas de moda pesquisadas, né, nesse índice publicam ações com foco na promoção racial entre seus funcionários. Então, é 1/3 das empresas. Lembrando que o número ali deve ser cerca de 60, então só 1/3 dessas empresas publicam algum tipo de ação voltada, né, para a promoção racial. 13% publicam programas de desenvolvimento de carreira para funcionários negros e 18% publicam a distribuição de cor ou raça por cargo de seus funcionários, tá? Além disso, nenhuma marca que foi pesquisada no índice publica diferenças salariais sob a perspectiva racial, porque sabe-se que pessoas negras possuem um salário menor do que pessoas brancas. Assim como também acontece questão de gênero, né, de homem, mulher, a questão racial também influencia. E nenhuma das marcas que faz parte do índice publica algum tipo de informação a respeito disso, tá? E aqui eu quero trazer uma outra informação, na verdade é uma frase que tem, né, dentro de um documento do movimento Fashion Revolution, que eles falam o seguinte: nossas roupas são produzidas majoritariamente por pessoas não brancas em situações de vulnerabilidades. E não dá para falar de mudança sistêmica na moda sem levar em conta a perspectiva racial. Então, essa mudança, né? Por que o movimento Fashion Revolution, que visa a sustentabilidade, está trazendo essa questão racial? Porque faz parte do sistema e essa mudança precisa acontecer para que a sustentabilidade na moda progrida. Então, a gente não consegue desvincular uma coisa da outra, porque a moda é feita por pessoas. Quem produz essas peças, né? Quem tá ali no operacional fazendo aquilo acontecer de fato são pessoas, não são máquinas que, né, a gente manda fazer. Não, é tudo muito manual. Então, a gente precisa continuar, sim, discutindo essas pautas, ok?
Eu vou trazer agora uma referência dentro de um livro que é também o movimento Fashion Revolution, que eu já mostrei pra vocês lá no Instagram, que é esse livro aqui, ó. Revolução da Moda, Jornadas para a Sustentabilidade. Aqui dentro a gente tem vários ensaios de vários pesquisadores que vão trazer informações e reflexões acerca de diversos temas. Inclusive no vídeo de Slow Fashion eu também usei um estudo como referência que está dentro desse livro aqui, tá? E aí, dentro do livro, nós temos um ensaio para discutir acerca desse tema. Eu vou ler aqui o título para vocês, que é Quem ri da periferia não entende o que é moda. Esse ensaio foi escrito por irmãs gêmeas, são duas irmãs, elas são negras, elas deixam, né, explicitado ali no ensaio, chamadas Vita e Viviana Santiago. E, assim, é uma reflexão muito interessante. Elas trazem sobre essa questão dos subempregos, né, das pessoas negras serem pagas muitas vezes com valores que estão abaixo do salário mínimo, da questão do trabalho infantil também, né? Porque por lei aqui no Brasil pode iniciar, né, no mercado de trabalho aos 16 anos, salvo quando é aprendiz, que é aos 14 anos. Mas isso não impede, muitas vezes, que meninas pretas já comecem a trabalhar desde cedo para ajudar em casa e serem extremamente exploradas, tá? Mas tem duas passagens aqui no livro que eu acho muito importante da gente trazer aqui pro vídeo. Primeiro deles, sobre a questão da apropriação cultural, que essa é uma pauta que gera muita discussão, muito conflito, e que as pessoas geralmente têm um entendimento de que tá na esfera individual, e não está, gente. A apropriação cultural, ela diz respeito a um grupo, a gente não tá falando do individual, a gente tá falando do coletivo. Tá? E aí, isso acontece quando marcas simplesmente se apropriam de algum símbolo ou de alguma característica de um grupo, seja étnico, né? Enfim, cultural, de outras pessoas e lucram em cima disso, tá? E que nem eu já falei tantas vezes, que é uma prática recorrente da indústria, que é esvaziar pautas, esvaziar significado e apenas deixar a parte estética para lucrar. E a apropriação cultural é a mesma coisa, está esvaziando significados apenas para lucrar. A gente já viu isso acontecer, inclusive aqui no Brasil, né? Porque a gente tem artesãos e práticas artesanais incríveis que são, sim, patrimônio da nossa cultura e que já foram captados por grandes marcas e vendidas por um preço exorbitante, tá? Então, com técnicas e práticas que nós temos aqui artesanais. Então, isso sempre acontece. Então, não tá na esfera individual, tá? E aqui elas falam o seguinte, falando das pessoas brancas, né? Porque acreditam que podem se sentir seguras nos corpos que habitam, pessoas brancas têm o privilégio de se expressar como quiserem e podem escolher as maneiras pelas quais vão se expressar. E é a partir desse privilégio que, muitas vezes, símbolos da identidade cultural afro-brasileira serão incorporados em um processo de apropriação cultural que esvazia esses elementos de seus conteúdos raciais, mas que, ao mesmo tempo, pune e criminaliza os corpos negros quando utilizam seus próprios símbolos. Então também tem essa questão. É bonito quando é o branco usando, quando é a marca chique vendendo, mas quando faz parte da identidade de um povo, é criminalizado, né? Então elas também trazem muito essa reflexão, que eu acho importantíssimo da gente continuar essa discussão. E uma outra questão aqui que elas falam, gente, que isso assim me pegou de um jeito e fez tanto sentido, porque elas falam que a moda periférica, ela já é sustentável por si só. E isso é muito verdade, olha o que elas falam. A periferia negra é sustentável. As relações estabelecidas entre seus indivíduos e a relação deles com o mundo se baseia em troca e aproveitamento. Então, elas falam que, desde sempre, né, tudo que a gente hoje vê como uma tendência sustentável já era uma prática dentro da periferia, que é a troca de roupas, que é comprar de segunda mão, que é fazer o upcycling, então transformar peças em outras peças.
né, e reformar elas também, que é ter um armário cápsula, né, e trabalhar dentro desse armário que, para quem não sabe, armário cápsula é um armário menor com uma quantidade de peças limitada em que você faz várias combinações, então são peças bem coringa que estão dentro desse armário, né? Então, que isso tudo já é uma prática da periferia e que a periferia por si só já é sustentável e, portanto, vanguarda, gente. Isso é sensacional e faz todo sentido. Então, isso nos leva também à reflexão, né, de que a gente muitas vezes acha que está numa inovação, que é sustentável porque é isso, e aí vira uma tendência, a gente vê isso entrando na moda, quando na verdade a periferia já tinha essas práticas desde sempre. Olha que sensacional. E aí, eu também encontrei um estudo de 2023 que traz uma visão mais ampla sobre essa questão do entendimento do que é moda e do que é indumentária. Eu vou deixar também linkado aqui o artigo para vocês lerem, tá? Então, ele vai abordar algumas outras questões, né? Como o binarismo na moda, mas ele traz essa visão mesmo da moda versus indumentária, e eu quero trazer algumas informações, algumas partes desse artigo para vocês. O nome dele é Moda e Decolonialidade, Colonialismo, Vestuário e Binarismo. Ele é um artigo da Heloísa Helena de Oliveira Santos e da Mi Medrado. E aí, o que elas propõem, né? Fazer essa pesquisa, esse paralelo, né, entre a moda, que é o entendimento de algo desenvolvido, e o traje ou a indumentária visto como algo primitivo. E aí elas têm essa discussão e esse entendimento no sistema de moda como um todo, de que moda é o que vem da Europa e dos Estados Unidos, do hemisfério norte, que é onde a gente já viu de diversas fontes, de diversas formas. Quando a gente vai estudar a história da moda, inclusive, é o berço da moda, é Paris, é Londres, não sei o quê. Quando as outras formas, né, de vestir, as outras formas de criar moda, elas são simplesmente diminuídas, né? Que nem eu falei antes, aqui no Brasil a gente tem uma cultura gigante, com processos artesanais muito ricos, que inclusive estão se perdendo com o tempo, porque não são valorizados, né? Essa questão das manualidades, inclusive, foi algo que o movimento Fashion Revolution abordou esse ano, durante a Semana Fashion Revolution, porque isso está se perdendo, é uma herança cultural muito grande do Brasil, em que a gente fica só se espelhando no que vem do hemisfério norte e copiando o que vem do hemisfério norte para dizer que é moda nossa, e não é. A gente tem um potencial criativo gigantesco, tecnológico, de inovação, e que outros países também têm. Inclusive, né, elas falam muito da questão da África também. Então, elas falam, por exemplo, que quando a gente vai estudar lá a história da moda, né, o Egito foi um dos berços da civilização, então ali a gente estuda, né, essa questão da vestimenta do Egito, e o restante da África é simplesmente ignorado, porque é entendido como indumentária ou como um traje, nunca é moda, nunca é algo que tá em constante desenvolvimento e mudança, não, é algo estático que simplesmente ali permanece e nunca muda. Então elas trazem muito essa discussão sobre essa percepção de como a gente não enxerga o restante do mundo como capaz de sim trazer um potencial criativo e mudar a percepção da moda, que tudo é criado ali, né, nessa área norte e, consequentemente, muito mais branca, né? Então, elas trazem essa discussão que é muito relevante. E, inclusive, eu vou deixar um outro documento aqui embaixo, que tem vários links que o Comitê Racial do Movimento Fashion Revolution traz, em que tem uma entrevista que eles conversam com uma pessoa do Sudão, e ele relata que muitos dos países de primeiro mundo doam, né, roupas para países da África em quantidades absurdas, porque existe uma superprodução dessas peças, essas peças sobram nos estoques, aí elas são doadas. E como elas são vendidas a um preço muito baixo, isso muitas vezes atrapalha os comércios locais, dos desenvolvedores locais, dos criativos locais, porque eles simplesmente usam essa parte do mundo como um lixão
dessas peças, né? Então, a gente vai descartar ali. Só que, na verdade, né, tá tudo como se fosse uma maquiagem de olha só, estamos doando, somos legais. Mas isso, na verdade, tá atrapalhando o comércio local. Então, essa também é uma informação que eu acho relevante a gente trazer. E quando literalmente também eles descartam lixo têxtil mesmo, como a gente já viu o deserto do Atacama, né? Então, assim, sempre é um descarte, nunca nunca tem um propósito de, não, realmente vamos desenvolver aquela região, não. É explorar e descartar ali, porque esse hemisfério não é relevante o suficiente, né? Então, a gente também tem essa questão, tá? Reforçando aqui que eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês terem acesso, para vocês estudarem, se aprofundarem nessas pautas, né? E aí, como eu falei já antes, né, sobre alguns tópicos que surgiram recentemente, né, sobre essa questão de desigualdade racial, eu lembrei de uma informação que talvez muitos de vocês não saibam. A gente já falou em outros vídeos sobre o surgimento da revista de moda e como isso influenciou depois, né, na questão das tendências e tudo mais. E a revista Vogue surgiu no século XIX, tá? Então, isso é 1800 e alguma coisa ali. E para vocês terem noção de como o padrão de beleza sempre foi muito branco, a primeira vez que uma mulher negra foi, né, capa da Vogue americana, foi na década de 70, mais de 100 anos depois que a revista já existia. Então, assim, não tem como dizer que não existe um padrão de beleza. Novamente, né, trazendo essa questão de que as pessoas negras, elas são, tá nessa pauta, nós temos que ter mais inclusão, então vamos colocar modelos negras, né, tá tudo ali onde o consumidor consegue ver, então é na passarela, é na campanha publicitária, mas lá dentro, de fato, tomando as decisões, trazendo inovação, criatividade, tecnologias e recebendo por isso, tendo cargos de liderança, nunca estão pessoas pretas, né? Elas estão em empregos, como eu falei, operacionais, né? Que não fazem parte desse alto escalão da indústria da moda, tá? Então, é sempre... por isso o esvaziamento da pauta, porque é só estético, é só visual. Você vê, uma pessoa negra, ok. Mas lá no fundo, lá atrás mesmo, quem comanda tudo, né? Em grande parte são pessoas brancas e homens, na maioria das vezes, né? Na grande parte das vezes. E aqui eu também quero trazer algumas das pautas atuais que estão rondando aí, né, a indústria da beleza e da moda sobre essa questão de padrão de beleza. Uma polêmica recente que aconteceu nas redes sociais, que muitos devem ter acompanhado, foi a questão do lançamento dos produtos da Mariana Saad, que é uma influenciadora que montou a Mascavo, que é uma marca de maquiagem. E que em 2024, gente, não tem mais como dar desculpa de que, vamos lançar mais cores, eu não sabia. Que nem eu falei, né? Mais de 55% da população brasileira é parda ou negra. Então, existe um mercado gigantesco que não está sendo atendido e que a Rihanna lá atrás, quando criou a Fenty Beauty, já sentia essa dor na indústria cosmética e de beleza e colocou no mercado primeiro 40 cores de base, depois aumentou para 50. Então, ela mostrou que sim, é possível. E aí, nós tivemos aqui a Bianca Andrade, a Boca Rosa, também com o lançamento da marca dela, colocando 50 tons de base diferentes. E a Bianca ainda fez um movimento muito interessante, porque ela pegou um criador, né, de conteúdo de beleza, que é um maquiador, que ele é negro e que ele sempre faz review de várias bases para peles que sejam pardas ou retintas. E que ele já havia falado, né, da base da Bianca, da anterior, ela trouxe ele para dentro do desenvolvimento. Então, ele ajudou, de fato, no desenvolvimento dessas bases em cores mais escuras, né? E um dos motivos que fez ela terminar o contrato com a marca anterior que ela tava, que era a Payot, era o fato de que eles não queriam colocar mais bases no mercado, justamente porque a cada base o preço, né, o custo aumenta, né, para produzir mais uma cor. E grande parte das marcas não vê vantagem nisso. E a Bianca não. Ela peitou e agora ela vai, né, ela colocou 50 tons de base no mercado brasileiro. Isso é um ganho muito grande, apesar de que a gente ainda tá longe, né, de conquistar essa equidade, mas, de fato, são movimentos assim que precisam ser feitos. E a Mariana Saad, infelizmente, fez um movimento que
né, não está de acordo com essas demandas atuais na beleza, né, do mundo e do Brasil, principalmente, que é o mercado que ela quer atender primeiro, eu acredito, né? Então, enfim, a gente tem aí esse caso recente que aconteceu e que com certeza, né, trará consequências, ou assim espero, para a marca. Vamos acompanhar. Outras informações que eu acho legal da gente trazer, que são coisas relevantes e muito boas, é que a primeira semana de moda da periferia vai acontecer semana que vem, entre dia 26 e dia 30 de novembro, lá em São Paulo. Né, encerramento de um projeto, então vão ter aí a exposição dos trabalhos, né, dos designers, e aí também vão ter shows, enfim, vai ser um evento bem bacana. E vou deixar aqui também linkado a sugestão de um documentário que se chama Favela é Moda, que aborda jovens das periferias do Rio de Janeiro, né, que querem empreender nessa área da moda, tá? Então, são aí esse documentário para vocês verem, continuarem, né, aprendendo e entendendo mais sobre moda periférica, tá? E, gente, falei bastante, mas acho importante essa pauta continuar sendo discutida. Então, assim, que nem eu falei, esse vídeo é um recorte, a gente não consegue colocar todas as pautas aqui dentro, mas eu queria trazer essa perspectiva para que vocês iniciem, né, nesses estudos, se vocês ainda não iniciaram. É muito importante que a gente sempre esteja em desconstrução, sempre esteja pronto para escutar e aprender também, tá? E que vocês comecem a repensar, né, práticas que vocês têm, a questionar também seus privilégios e entender quais são os espaços que vocês ocupam e como isso influencia, né, na vida de vocês e dos demais. E também convidar vocês a ter ações reais, né, questões mais práticas, como, por exemplo, na hora de votar, eu sempre falo sobre representatividade na política também. Então, buscar pessoas que tragam essa pauta racial, a pauta sustentável também, né, para suas propostas. Já faz alguns anos que eu só voto em mulheres no legislativo. No executivo a gente ainda tem uma falta grande de representatividade, mas acredito que com o tempo isso vai melhorar. Mas no legislativo sempre, né, que possível também, porque alguns cargos não têm representatividade, mas faço de tudo para votar em mulheres. E nessas últimas 3 eleições eu votei em mulheres pretas, né, que também tem esse compromisso com a questão da pauta racial, de minorias e sustentabilidade, que são questões que são importantes para mim, né? Então, vote em pessoas para que a gente aumente a representatividade nos espaços de poder. Isso é muito importante, tá? E também consuma conteúdo de pessoas pretas, que não são necessariamente sobre questão racial, mas assim como a gente consome conteúdo de várias pessoas brancas nas redes sociais que falam sobre qualquer coisa, consuma de pessoas pretas também, de maquiagem, de beleza, de moda, fitness, marketing, empreendedorismo, humor, enfim, qualquer coisa que não seja necessariamente ligada à questão racial, questão política, né? Mas que traga conteúdo que você se identifica, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vamos continuar esse debate, com certeza, porque ele é necessário e é urgente. É isso, nos vemos na semana que vem. Um beijo e até lá!